Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes do relato de hoje, eu gostaria de convidá-los a participar conosco da nossa 8ª edição do Relatos ao Redor da Fogueira Virtual, que acontecerá no dia 20 de outubro. Envie o seu relato ou de alguém que você conheça para o número de WhatsApp que aparece aqui nas descrições dos vídeos. Grave o seu relato, envie para nós e participe da 8ª edição dos Relatos ao Redor da Fogueira Virtual. Será uma satisfação tê-los participando conosco. Então, este é o nosso recado. Desejo a vocês uma excelente semana, que Deus os abençoe e aguardo vocês. Vamos ao relato de hoje. Olá! Ellen, por motivo de segurança, não vou citar o meu nome e tampouco o local, pois eu sou bem conhecido por aqui. Mas posso garantir a você e os seus inscritos que o relato é tão real quanto a nossa existência. Trabalhei como segurança em um hospital antigo por vários anos. O lugar era conhecido por suas histórias de assombração, mas, no fundo, ninguém levava essas histórias a sério. Pelo menos, até você vivenciar algo estranho, como aconteceu comigo. Era uma noite tranquila e eu estava fazendo minha ronda de rotina nos corredores vazios do 3º andar. Uma ala que tinha sido desativada há alguns anos. Ali, antigamente, ficava o setor de pacientes terminais, onde pessoas em estado grave recebiam seus cuidados finais. Naquele andar, o silêncio sempre parecia mais pesado. Caminhando pelos corredores iluminados apenas pela luz fraca das lâmpadas de emergência, ouvi um som que me fez parar. Era o barulho suave de passos, como se alguém estivesse andando calmamente no corredor à frente. Eu sabia que aquele andar deveria estar vazio, então fui verificar. Quando me aproximei, vi uma mulher em um jaleco branco saindo de um dos quartos. Ela estava de costas para mim e parecia concentrada em ler algo em uma prancheta. Pensei que fosse uma médica fazendo alguma inspeção, o que era estranho, já que o andar não estava em uso. Chamei por ela. Doutora, tudo bem? Ela parou, mas não se virou imediatamente. Quando finalmente ela se virou para mim, senti o calafrio correr pela espinha. Seu rosto era pálido, quase translúcido, com olhos fundos que pareciam não focar em nada. O olhar dela passou por mim como se eu não estivesse ali. Ela não disse uma palavra, apenas começou a caminhar lentamente pelo corredor. Ainda tentando entender o que estava acontecendo, eu a segui chamando-a novamente, mas ela continuava a caminhar ignorando a minha presença. De repente, virei o corredor e ela simplesmente desapareceu. Eu fiquei parado por alguns minutos sem entender como aquilo era possível. O corredor era longo e não havia portas abertas onde ela pudesse ter entrado. No dia seguinte, contei o que aconteceu a um dos enfermeiros mais antigos e ele balançou a cabeça como se já tivesse ouvido essa história antes. Foi então que ele me falou sobre a doutora Helena, uma médica que trabalhava naquele hospital décadas atrás. Segundo a lenda que havia naquele hospital, ela era extremamente dedicada aos seus pacientes terminais, muitas vezes passando noites inteiras no hospital cuidando daqueles que estavam nos últimos momentos de vida.
Dizem que em um plantão particularmente difícil, após perder 3 pacientes em uma única noite, a doutora Helena sofreu um colapso emocional e acabou tirando a própria vida dentro do hospital. Coisa que era difícil para acreditar que um médico fizesse, já que ele era treinado para lidar com a vida e com a morte diariamente. Desde então, há relatos de funcionários e até pacientes que dizem ter visto uma médica caminhando pelos corredores, sempre carregando uma prancheta e agindo como se ainda estivesse cuidando dos pacientes. Eu nunca fui do tipo de acreditar em fantasmas, mas depois daquela noite, algo mudou em mim. Sempre que passo pelo 3º andar, sinto um arrepio. É como se a doutora Helena ainda estivesse ali cumprindo seu dever, mesmo depois de tanto tempo. E para ser sincero, eu prefiro não fazer muitas perguntas sobre isso. Boa noite.